Olá, pessoal! Hoje, então, nós vamos continuar o nosso conteúdo a respeito de aminoácidos e proteínas. Hoje, o nosso objetivo vai ser falar um pouco mais a respeito de como as proteínas são formadas nas células e falar também um pouco a respeito da estrutura de aminoácidos. Uma das perguntas que eu gosto muito de fazer quando eu estou começando a falar a respeito da estrutura e função de proteínas, na verdade, não diz respeito diretamente a proteínas, mas diz respeito ao código genético, ao DNA. E eu acho que uma pergunta muito interessante é perguntar: para que serve o DNA que está presente nas nossas células? E normalmente, quando a gente faz essa pergunta, a gente ouve uma diversidade de resposta dos nossos alunos. Então, os alunos dizem normalmente alguma coisa que vai na direção: ah, o DNA é o material genético da célula, então ele vai transmitir a informação genética. E aí eu complemento a minha pergunta: mas o que quer dizer transferir a informação genética? Aí, normalmente, os alunos vão na direção também de dizer: o DNA é a molécula que determina as características de uma célula, de um organismo, ou o DNA é a molécula que vai definir que características sejam transmitidas de uma geração para a geração seguinte. Mas a resposta de para que serve o DNA é bioquimicamente muito mais simples que isso, né? Na verdade, o DNA ele vai trazer uma informação que vai determinar como que as proteínas são codificadas. Ou seja, o que a gente chama de dogma central da biologia molecular diz que no DNA existem genes e que cada gene vai servir para codificar uma proteína. Ou seja, eu tenho um gene, esse gene vai ser transcrito dando origem ao RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser então traduzido para dar origem a uma proteína. Então a gente pode dizer que uma proteína, ela é o instrumento molecular através do qual a informação genética é expressa. Ou seja, a informação genética ela serve para quê? A informação genética que está no DNA, ela serve para determinar a sequência de aminoácidos que vai constituir uma determinada proteína. Então, lembrando do que a gente falou na nossa última aula, as proteínas, elas são todas constituídas de aminoácidos, e embora elas sejam constituídas de aminoácidos, ainda assim elas são um grupo de macromoléculas bastante heterogênea, porque elas vão ter uma grande variação no sentido de terem formas diferentes, tamanhos diferentes e propriedades bioquímicas diferentes. Aqui eu estou mostrando a representação de várias moléculas proteicas, e aqui a gente pode perceber realmente que estruturalmente essas moléculas são muito diferentes, embora tenha que ficar muito claro que todas essas moléculas são constituídas de aminoácidos. Aqui eu estou mostrando nessa tabela um pouquinho a respeito dessa variação também, para vocês observarem que a gente vai ter desde moléculas bem pequenas, que são chamadas de proteínas. Na verdade, a gente poderia, então, definir que essa molécula aqui, na verdade, não é uma proteína, ela é um peptídeo, ela tem menos de 50 aminoácidos, então ela seria classificada como um peptídeo, que é o inibidor de protease 3, com 30 resíduos de aminoácidos na sua estrutura, uma subunidade apenas e uma massa molecular de 3.427 Daltons. E a gente vai ter proteínas muito grandes, como é o caso, por exemplo, da titina. A titina, ela é uma proteína que tem mais de 35 mil resíduos de aminoácidos em apenas uma subunidade e uma massa molecular de quase 4 milhões
de Daltons. E aqui vocês veem que a gente tem várias proteínas intermediárias entre um peptídeo e uma proteína muito grande como a titina. E esses intermediários, essas proteínas intermediárias, elas vão ter tamanhos variáveis em termos de número de resíduos de aminoácidos e elas podem ter uma ou mais subunidades na sua estrutura. O exemplo aqui é a glutamina sintetase de Escherichia coli com 12 subunidades. Todas essas proteínas, então, elas são muito diferentes. E a gente estima que o proteoma da Terra tem uma variedade de 3,75 milhões de proteínas diferentes. Embora as proteínas sejam muito diversas, essas proteínas elas vão ser o produto da combinação de apenas 20 tipos de aminoácidos diferentes. E esses 20 aminoácidos se combinam para originar toda essa imensa diversidade de proteínas. Então, para a gente compreender o que é uma proteína, primeiramente a gente vai ter que falar um pouco sobre esse monômero que pode ser polimerizado para dar origem às proteínas, que são os aminoácidos. E nessa imagem aqui, vocês veem a estrutura geral de um aminoácido. Os aminoácidos, eles vão ser formados por um carbono central, que é chamado de carbono alfa. E a esse carbono, a gente tem ligado 4 grupamentos químicos. O próprio nome, aminoácido, já fala para a gente de 2 desses grupamentos químicos. Ao carbono central dos aminoácidos, que é denominado de carbono alfa, a gente vai ter ligado sempre um grupamento amino e um grupamento que é um grupamento carboxila, que é um ácido carboxílico. Então, a gente tem aminoácido por causa desses 2 grupamentos. E, além disso, ao carbono alfa, nós temos ligados também sempre um átomo de hidrogênio e um grupamento químico que a gente chama de R de radical ou de cadeia lateral, que é a parte variável dos aminoácidos. Ou seja, quando eu digo que existem 20 aminoácidos diferentes que vão constituir as proteínas, o que eu estou querendo dizer é que eu vou ter 20 tipos diferentes de cadeias laterais nos aminoácidos que constituem as proteínas. E aqui, então, eu estou mostrando alguns exemplos desses radicais diferentes das cadeias laterais dos aminoácidos. Então, mostrando aqui, por exemplo, no aminoácido alanina, a gente tem que o radical é apenas um grupamento metil. A gente vai ter cadeias laterais que contêm nitrogênio, como é o caso, por exemplo, da lisina, da glutamina. A cadeia lateral de aminoácido que contém enxofre, como é, por exemplo, o caso da cisteína. Mas o que eu quero que fique muito claro aqui é o seguinte: o que diferencia um aminoácido do outro é a cadeia lateral, ou seja, é o grupamento R, é o radical dos aminoácidos. Embora eu tenha dito que existem 20 aminoácidos que vão fazer parte da constituição das proteínas, isso não quer dizer que na natureza existem apenas 20 aminoácidos. Na natureza existem muitos outros aminoácidos, existem mais de 300 aminoácidos na natureza, mas na estrutura das proteínas a gente tem apenas 20. Na verdade, nas proteínas a gente normalmente vai ter os 20 aminoácidos dos quais eu vou estar falando aqui nessas primeiras aulas, e a gente vai ter assim algumas modificações desses aminoácidos. Quimicamente, os aminoácidos, eles são sólidos, incolores e cristalinos. Eles são moléculas que são solúveis em água e que apresentam alto ponto de fusão. O carbono alfa dos aminoácidos, ele geralmente é um carbono quiral, ou seja, ele é um centro de assimetria, porque como a gente pode observar aqui, esse carbono alfa, ele está ligado a 4 grupamentos químicos diferentes. Grupamento amina,
o átomo de hidrogênio, o grupamento carboxila e a cadeia lateral dos aminoácidos. E pela presença desse carbono alfa, desse centro de assimetria que é gerado pela ligação desse carbono alfa a 4 grupamentos químicos diferentes, a gente pode ter que os aminoácidos vão apresentar um tipo de isomeria, que é a isomeria ótica, e a gente vai ter aminoácidos que são dextrógeros e aminoácidos que são levógeros. Nas proteínas em geral, os aminoácidos estão presentes na forma L, que é a forma que está representada nesse lado esquerdo da tela. Então, vocês veem aqui que os aminoácidos nas proteínas, em geral, eles estão na forma L. Isso quer dizer que na natureza não existem proteínas com aminoácidos na forma D? Não, eu vou mostrar um pouquinho adiante que existem algumas estruturas proteicas com aminoácidos na forma D. Mas, no geral, a grande maioria das proteínas, a imensa maioria das proteínas, é constituída apenas de aminoácidos na forma L. E aí, né, o aluno normalmente fica pensando assim, ai, fica falando de quiralidade, fica falando de isomeria ótica, parece uma coisa que é muito químico, muito importante para o bioquímico, mas na verdade é muito importante a gente entender as questões relacionadas à isomeria ótica, não apenas nos aminoácidos, mas hoje nós estamos falando de aminoácidos, porque quando a gente tem isômeros óticos, quando a gente tem enantiômeros, muitas vezes essas moléculas elas vão apresentar propriedades químicas e propriedades biológicas distintas. Ou seja, muitas vezes apenas um dos enantiômeros é reconhecido por uma determinada enzima ou por um determinado receptor. Eu aqui estou mostrando, então, eu tenho aqui um determinado tipo de receptor e 2 aminoácidos, uma representação bem esquemática de um aminoácido que são isômeros óticos. E vocês observem que enquanto esse isômero aqui, ele interage com esse receptor, esse outro isômero não vai ser capaz. Então, é por isso que é sempre importante a gente ter em vista essas questões de isomeria quando a gente está pensando em bioquímica. E como eu disse para vocês, embora o mais comum seja que as proteínas são constituídas por aminoácidos na sua forma L, existem peptídeos que vão apresentar na sua estrutura aminoácidos na forma D. Um exemplo é o peptídeo glicano, que está presente na parede celular da maioria das bactérias. Peptídeo glicano, ele faz parte da parede celular e uma parte do peptídeo glicano é composta por um pentapeptídeo, que está representado aqui. E nesse pentapeptídeo, a gente vai ter aminoácido na forma L, mas a gente vai ter também aminoácido na forma D, ácido D-glutâmico e D-alanina. Aqui eu estou mostrando outros peptídeos que têm aminoácidos na forma D na sua estrutura. Então, alguns antibióticos que têm natureza peptídica, eles têm na sua estrutura aminoácidos D. As gramicidinas, as actinomicinas, as bacitracinas e os lantibióticos. A bacitracina, por exemplo, que é produzida pelo Bacillus subtilis e que é uma molécula capaz de interferir com a síntese da parede celular, então ela tem efeito antibiótico porque ela impede a síntese da parede celular por outras bactérias, ela vai ter na sua estrutura aminoácidos na forma D. Eu disse para vocês que a grande maioria dos aminoácidos apresenta na sua estrutura um carbono alfa, que é um carbono quiral, e que isso vai resultar na isomeria ótica dos aminoácidos. No entanto, existe um aminoácido que é constituinte das proteínas que não tem em sua estrutura carbono alfa quiral. Esse aminoácido é a glicina. E por que que a glicina não apresenta carbono alfa quiral? Porque a glicina, ela tem
como cadeia lateral, ou seja, como radical, um átomo de hidrogênio. Então, nessa situação, o carbono alfa da glicina, ela não está ligada a 4 grupamentos químicos diferentes, e isso faz com que não haja isomeria ótica. Uma outra propriedade bioquímica importante dos aminoácidos é o fato de que na natureza os aminoácidos eles não vão se apresentar nessa forma que eu estou mostrando aqui, que é a forma deionizada, é uma forma do aminoácido no qual ele não tem carga. Na verdade, em pH fisiológico ou próximo do fisiológico, os aminoácidos eles tendem a ter o seu grupamento amina protonado, o seu grupamento carboxila desprotonado. Mas a respeito dessa propriedade nos aminoácidos, nós vamos deixar para falar na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Então, obrigado pela atenção de vocês e até breve.